Ao vivo com Silmar César Miller, lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, amigos de Terra Viva. Uma boa semana para todos nós. As chuvas voltam a castigar aí o seu Rio Grande do Sul. A meteorologia está dizendo que esse é um fenômeno agora que vai ser regular. Enfim, vamos ter que tomar aí os devidos cuidados e fazer as devidas adaptações para não sofrer mais prejuízos ainda. Mas o problema é a guerra não declarada, ainda chamada de conflito, porque só pode ser chamado de guerra quando alguém faz a declaração de guerra, e a declaração de guerra perante tribunais internacionais, a justiça e outras questões tem uma série de implicações que é diferente de conflito. Por enquanto é conflito. A empresa está em crise, mas a empresa não entrou em falência. A falência seria a guerra. Em crise quer dizer que estamos tentando resolver, e lá é conflito. Agora, o fechamento do Estreito de Hormuz ali, por onde passa 20% do petróleo, já deve estar influenciando diretamente em preços do petróleo e em cotações e em tudo, hein? Isso não é bom para ninguém e nem para o Brasil, onde já foi feita análise e previsão de que os estados do Norte e Nordeste sofrerão os maiores aumentos do combustível, porque a Petrobras ficou só com uma refinaria lá, tinha mais outras duas que vendeu. Então, as refinarias que são particulares, elas repassam o preço do mercado internacional. A Petrobras segura o preço e fica com parte do prejuízo por política de governo. Situação complicada, Silmar. Otávio, havia uma expectativa bem pior para essa manhã de segunda-feira, que acabou não se concretizando, pelo menos por enquanto. Fim de semana, realmente, expectativa de que o petróleo, por exemplo, explodisse em termos de preço. Podia chegar aí aos 100 dólares, ou pelo menos ultrapassar os 90. Isso chegou a acontecer na abertura dos mercados nesta segunda-feira. O petróleo chegou a avançar entre 4% e 5% nas bolsas internacionais, mas recuou. E agora, nesse momento, está até caindo um pouco, menos 0,2%, 75 dólares e 30 centavos o barril do tipo Brent, exatamente aquele que reflete o comportamento do mercado internacional e é mais sensível ao que acontece no Oriente Médio. Então, por que está acontecendo isso? Porque não aconteceu o pior, pelo menos por enquanto, que seria o Irã fechar o Estreito de Hormuz, lá no Oriente Médio, e que é uma passagem estreita, lá por onde passa mais de 20% do petróleo que sai para o mundo. É uma região extremamente importante. O Irã tem um certo controle aqui desse estreito, mas não aconteceu nada até agora, ou seja, a situação está sendo ainda estudada lá pelo Conselho de Líderes do Irã, depois deve passar essa situação ainda lá para o próprio líder espiritual do governo, o Ali Khamenei, e até agora não há ainda nenhuma decisão nesse sentido, apenas uma aprovação no Congresso, no Parlamento, sugerindo isso, seja o fechamento do estreito lá. Mas existe muita resistência dentro do próprio Irã, porque também significa prejuízo para o próprio escoamento do petróleo iraniano, ou seja, de alguma forma isso acaba prejudicando. Um dos países mais prejudicados seria a China, por exemplo, que é muito dependente do petróleo iraniano, importa muito de lá. Portanto, existem pressões também, um parceiro importante que é a China, que apoia inclusive o regime iraniano, né, no sentido oposto. Aí o petróleo acabou caindo, voltou ao patamar de sexta-feira e até agora está um pouco abaixo disso. Como eu disse, estava caindo agora há pouco 0,2% petróleo tipo Brent. Mercado financeiro também relativamente calmo, o dólar estava subindo agora há pouco 0,1%, R$ 5,53 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações em queda, pelo menos aqui no Brasil. Índice Bovespa na B3 com queda de 0,5% nesse final de manhã de segunda-feira. Um destaque no exterior é o comportamento do dólar no mercado internacional. Comparação entre o dólar americano com outras moedas fortes, com alta de 0,4% agora, dólar index no mercado internacional. Outras bolsas de valores também com pouca movimentação. Bolsa de Xangai na China fechou até com leve alta de 0,6%, ou seja, praticamente ignorou o efeito petróleo. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt está operando com queda, inclusive nesse momento, 0,4%. Bolsas americanas com leve alta, o índice Dow Jones subindo 0,2%, praticamente estável nesse momento. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos com predominância de quedas nesta segunda-feira. Mercado se ajustando aqui, uma tendência de boa evolução da nova safra dos Estados Unidos, plantio praticamente finalizado nesse momento. Preços em queda, portanto, soja caindo 0,4%, milho 1,4% agora há pouco. O trigo também com queda, nesse caso aqui mais acentuado, de 2 pontos percentuais.
Na contramão, em alta, aqui temos o algodão subindo 0,3%. Café arábica volta a subir, até dá uma disparada hoje, depois de muita queda na semana passada. Semana passada caiu muito o café, os dois tipos, por conta do avanço da colheita aqui no Brasil. Hoje um respiro aqui, uma recuperação, talvez tenha caído demais, o pessoal voltou para o lado comprador. Café subindo 2,5%, o arábica, e o robusto em Londres 3,6%, ou seja, uma boa reação. Açúcar estável, sem alterações no momento, e o boi gordo com leve alta de 0,4% no mercado futuro da B3 em São Paulo. Esse estava em o retrato dos principais mercados, portanto, nada muito explosivo nesta segunda-feira, ao contrário do que se imaginou durante todo o fim de semana, depois do acirramento do conflito no Oriente Médio, com o presidente Donald Trump jogando bomba lá em cima dos iranianos. É, Quase um cataclismo aqui que poderia ter acontecido, pelo menos no mercado não aconteceu por enquanto. mas é uma situação que a gente tem que esperar e acompanhar aí o andamento, porque, na verdade, o conflito é entre o Irã e Israel. E, por enquanto, o revide do Irã é apenas em cima de Israel, através de drones e tal. O fechamento do Estreito de Hormuz aí já é uma decisão que pode afetar o mercado global. E quanto ao ataque dos Estados Unidos ao Irã, já era uma coisa mais ou menos previsível, né? Houve deslocamento na semana passada de 32 aviões de reabastecimento no ar dos Estados Unidos para bases na Noruega, se eu não me engano, da OTAN, e na Espanha, da OTAN. Havia grande movimentação. A decolagem desses aviões aí, que bombardearam o Irã, ela aconteceu, inclusive, momentos antes do bombardeio, e isso foi sinalizado, indicado e noticiado, só não se sabia se seria o ataque. E o Irã que negociava um acordo nuclear com os Estados Unidos, que agora vai por terra com o governo forçando, inclusive, não só o acordo nuclear, bombardeando instalações no Irã, mas também, muito pelo que se vê aí, tentando um fim do regime de 40 anos dos ayatolás lá, que, como se sabe, após já várias ameaças e o apoio do Irã à guerra em diversos países, inclusive na faixa de Gaza, para o Hezbollah e para o Hamas, o Irã sofreu muitas sanções e hoje é um país muito danificado economicamente. É um país muito lesado que não tem nem reposição de peças para aviões comprados no mercado ocidental que eles têm lá. Eles são proibidos de fornecer material, os fornecedores. Enfim, os ayatolás estão lá ameaçando, mas as ameaças não são tão fortes como antigamente, porque ayatolá, há 20 anos atrás, como quando falava, eu vou te atolar, ele vinha mesmo, né? Ele vinha com bomba e tudo te atolar. Agora estão meio lá vendo o que vai fazer. Joga a mídia, vou ver quanto dá a bateria. Não sei, vamos ver. Temos que aguardar, né, Silmar? Tem que aguardar. E o pior é que eu não gostaria de estar na situação dos ayatolás agora, especialmente do Ali Khamenei, que é o líder, porque a pressão interna deve ser grande também contra ele, ou seja, a população que está sendo bombardeada, e agora, na manhã de hoje, inclusive na própria capital, Teherã, bombas caindo lá em bairros importantes, e muitos iranianos fugindo do país, ou seja, a pressão interna deve estar começando a esquentar também, e isso, claro, acaba fazendo com que haja um certo refreamento, digamos assim, das ações mais drásticas que poderiam ser tomadas pelo regime iraniano. Ou seja, eles devem estar pensando bem o que vão fazer para frente para não piorar a situação, que já é muito complicada para a população do país. E só para fechar, apesar de ser um regime autoritário e ditatorial, com fundos religiosos, né, com fins religiosos, aparentemente entre aspas, o Irã é um país que tem muitos movimentos contra-revolucionários internamente, já querendo a queda desses ayatolás e desse regime aí que domina o país há décadas. Vamos aguardar e ver. Seguindo em frente. O mercado financeiro reduziu pela quarta semana consecutiva a estimativa para a inflação deste ano. E os dados são do Boletim Focus, divulgado nesta manhã. A estimativa dos economistas para a inflação deste ano recuou de 5,25% para 5,24%, ainda acima do teto da meta, que é de 4,5%. Para o Produto Interno Bruto, o PIB, a projeção do mercado subiu de 2,20% para 2,21%. Para 2026, a expectativa também é de alta, saindo de 1,83% para 1,85%. A taxa básica de juros, a Selic, foi revisada com alta para o fechamento deste ano, saindo de 14,75% para 15% ao ano. O aumento ocorre após o Copom, Comitê de Política Monetária, ter elevado a taxa a 15% na semana anterior.
Já a expectativa para o dólar recuou de R$ 5,77 para R$ 5,72. Silmar, são os juros mais altos do planeta e devem continuar assim por um bom tempo, assim como o preço do café. Pois é, Davi, o mercado já refletindo a última decisão do Banco Central, de aumentar para 15% a nossa taxa básica de juros, que é básica, né? Imagina a que você paga lá no banco mesmo, efetivamente, que é muito maior. Então, 15% é uma das mais altas do mundo, a segunda em termos reais, é mais alta do mundo, a maior é da Turquia ainda, né? O Brasil ainda perde, entre aspas, para a Turquia em termos de juros altos, juros reais, né? Se descontar a inflação, a da Turquia ainda é maior, mas o nosso, em termos nominais, é o maior do mundo. E, bom, o efeito disso é um certo arrefecimento da inflação, ou seja, menor demanda, inclusive para efeitos industriais, menos investimentos, uma retenção começa a acontecer também no consumo, até para os altos preços de alguns alimentos, por exemplo. E isso acaba, claro, fazendo com que o Boletim Focus reflita uma expectativa de inflação mais baixa. Todas as semanas tem uma queda aqui em relação à expectativa para o final do ano. Agora já está em 5,24, já está mais perto aí do teto da meta aqui, que é 4,50. Vai continuar caindo, sem dúvida nenhuma, até pelos juros mais altos. O dólar também, refletido para o comportamento do mercado, segue numa perspectiva de cair mais ainda, expectativa de 5,72 até o final do ano. E, claro, dentro disso aqui, alguns ajustes para cima em termos de perspectiva de crescimento da economia. Isso é um dado aí um tanto duvidoso, mas, de qualquer forma, a oscilação é pequena. Dá até para acreditar. 2,21%, era 2,20% até uma semana atrás, não é nada muito significativo. Então, esse é o cenário, tá vendo? Aqui todas as semanas, pelo menos, a gente está vendo essa mudança, especialmente em termos de expectativa de queda da inflação. Ou seja, é uma realidade que tem a ver com fraco crescimento da própria economia, do movimento, do consumo, praticamente, e não por investimentos novos, bem justamente o contrário, né? Investimentos cada vez menores por conta dessa taxa de juros. Enfim, esse é o cenário. Basicamente se repete todas as segundas-feiras com a consulta do Boletim Focus do Banco Central aos investidores e analistas do mercado financeiro Brasil afora. Pois é. E falando das cheias aí no Rio Grande do Sul, o governo do estado divulgou nesse domingo um boletim que aponta mais de 10 municípios rurais, se eu não me engano já são 14, em estado de emergência devido às chuvas. São 21 municípios em estado de emergência. E em mais da metade, a principal atividade econômica é a agropecuária. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, a chuva deixou rios e lagos em situação de atenção. Inclusive, alguns atingiram cota de inundação. As cidades citadas pelo governo estadual incluem Cruzeiro do Sul, forte produtora de aipim, Tupanciretã, um dos maiores produtores de soja do estado, Paraíso do Sul, que tem como base da economia a agricultura familiar, com destaque para o cultivo de arroz, fumo, soja, milho, feijão e criação de gado de corte. São Francisco de Assis tem cultivo semelhante a Paraíso do Sul, incluindo ainda o trigo e criações de ovinos e suínos. Montenegro, polo citrícola importante para o Rio Grande do Sul, além de Passa Sete, Cacequi, Rosário do Sul, Nova Santa Rita, Amaral Ferrador, Toropi, Júlio de Castilhos e Cerro Branco. Até o momento, são 127 municípios gaúchos afetados pelas chuvas, 5.858 pessoas desalojadas e 4 óbitos confirmados. O Tupanciretã, que foi citado aí como grande produtor de soja, mas é também um grande produtor de milho e milho de tecnologia. Talvez um dos primeiros municípios ou regiões dentro do município, a região Tupanciretã, um dos primeiros municípios a tecnificar e a adotar aí diversas variedades de milho, aumentando radicalmente a produção. É um município de modelo de produção de milho Tupanciretã. Agora, Silmar, a verdade é que as chuvas não param e vem mais chuva aí, vem frio, já deve estar frio aí, vem para cá hoje, parece, hoje ou amanhã, e as chuvas vão continuar, né? É preciso tomar controlar situações de emergência, isso sim. E previsão de geadas também, aqui no sul, deve também, tem previsões de subir também para Paraná, eventualmente parte de São Paulo também, previsão de muito frio essa semana. É o inverno, né? Chegando finalmente em termos oficiais, desde sábado, estamos na nova estação fria deste ano.
E os prejuízos se acumulando, dizendo que o Rio Grande do Sul está se tornando repetitivo, já grandes prejuízos novamente na agricultura, é época de plantio de trigo, por exemplo, agora trigo e outras culturas de inverno que estão em andamento nesse momento, já com muitas lavouras danificadas, além do atraso na própria semeadura, tendência de redução da área, inclusive, por conta não só de expectativa de clima, mas também da própria empobrecimento, digamos assim, em termos de capacidade de investimento do produtor gaúcho, ou seja, muita quebra de safra, um acúmulo de dívida, e isso acaba tirando todo o fôlego de investimentos aqui no cultivo de lavouras. E o trigo é uma nova vítima nesse momento. E vítima dessa situação de endividamento e agora vítima de excesso de chuvas também em regiões importantes de produção de cereal. Então, a agricultura novamente sendo afetada no Rio Grande do Sul, que já sofre durante 4 anos com secas e enchentes. E tudo isso se repete mais uma vez. Virou rotina, né, também. Acho que agora tudo vem para ficar, não é só aqui, né? É no mundo inteiro, são as mudanças climáticas acontecendo e isso acarreta sempre perdas na produção de alimentos nos setores mais afetados por esse tipo de situação. E é o que está acontecendo agora. Em alguns locais mais afetados do que outros, mas, de qualquer forma, no caso do Rio Grande do Sul, são vários pontos já em diferentes regiões do estado. A mais afetada é a região central, que realmente com enchentes, inclusive cidades alagadas, ruas alagadas e lavouras alagadas, principalmente, inclusive lavouras de trigo que estavam em plantio nesse momento, estão em plantio ainda nesse momento. As lavouras de verão, pelo menos, já estão totalmente colhidas, então não há mais nenhum efeito, por exemplo, no arroz, na soja, no milho de primeira safra, tudo isso já foi praticamente tudo colhido em todo o estado, portanto não tem esse efeito adicional aqui nessas culturas. O problema agora são as culturas de inverno. Não é só trigo, né? Aveia, centeio, cevada, são várias culturas que são afetadas, canola também, tudo isso pode ser prejudicado por esse excesso de chuvas. E agora vem geada, né, que pode atrapalhar ainda mais essa situação também. Pois é, vamos aguardar aí, mas as notícias não são boas para o agronegócio no Rio Grande do Sul, em especial a agricultura. E às vésperas do anúncio do novo Plano Safra do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o Ministério bloqueou 354 milhões de reais do prêmio do Seguro Rural e o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, criticou a medida. A gente está aí às vésperas do anúncio de um plano safra. Nós estimamos que vamos precisar de pelo menos uns 25 bilhões de reais para a equalização de juros, para as operações financeiras, né, a possibilidade de acessar crédito mais barato aos nossos produtores, sem contar pelo menos 3 bilhões de seguro rural. Ao mesmo tempo em que há uma tentativa de taxação de IOF que encareceria o setor, desistem disso, fazem uma tributação maior das LCAs, que representam aí quase 43% de todo o financiamento da safra brasileira. Nós já estamos lutando contra isso, enfrentando isso, e agora vem mais uma notícia. A notícia de corte de mais de 40% do seguro rural. Seguro rural que dá segurança para as operações financeiras, garante o crédito, barateia o crédito e, obviamente, é extremamente necessário. A médio e longo prazo, nós estamos mudando a lei de seguro no Brasil, não dá realmente para ficar dependendo do governo. Se eu não me engano, os últimos números que nós temos é que de 2015 a 2025 não foi efetivado nem 10 bilhões de reais, algo em torno de 7 a 8 bilhões de reais em seguro agrícola no Brasil. Aí, para nossa surpresa, a menos de 10 dias do lançamento do novo Plano Safra, vem esse corte. Ainda estamos tentando entender o porquê, entender quais são as razões, mas realmente é mais um duro golpe no nosso setor. Bem, Lupion, a gente sabe muito bem por quê, né, Silmar? O governo não tem dinheiro e corta onde não deveria cortar. Corta na saúde, corta na educação, corta na segurança, corta na agricultura no Plano Safra, mas não corta onde devia cortar, que é diminuindo empregos, deixando de dar abonos para funcionários federais, diminuindo salários de parlamentares ou deixando de enfiar jetons, vitamina, né? Não mexe com salário de juiz, nem com penduricalho de juiz, nem de promotor, nem de defensor público. Enfim, o caminho é esse, aí a coitada da vaca, que não tem nada a ver com a história, vai para o brejo, né? Coitada da vaca. Por breve, é um mau sinal esse corte aqui nessa parte do subsídio. Isso se refere ainda a segura da atual safra, né? Mas é um mau presságio aqui para a próxima, né? Até agora não tem nenhuma notícia, está atrasado o lançamento do Plano Safra, igual ao ano passado, pode atrasar até mais. Estamos no fim de junho,
1º de julho já oficialmente começa a safra nova, tem gente já preparando o solo para plantio do milho, por exemplo, no sul, e nada ainda de cenário aqui do que vai ter de crédito disponível, qual é que vai ser a taxa de juros, está tudo ainda muito obscuro. E isso já é um mau presságio aqui, esse corte aqui no subsídio do seguro rural para a atual safra, e já para a próxima. O governo já disse que não tem condições de concordar com aquela solicitação do setor aqui, da CNA, de um subsídio de 4 bilhões para o seguro. No máximo 1 bilhão, e olha lá, esse mau sinal aqui desse corte agora não garante nem 1 bilhão para a próxima safra. Plano agrícola atrasada, taxas de juros certamente vão subir, não há a menor notícia até agora da questão do subsídio lá, do juro, que é esses 25 bilhões aí que são necessários para equalizar a taxa de juros, tornar uma taxa de juros que seja palatável para o produtor, porque a atual taxa de mercado é inviável, né? Com a Selic a 15%. Ninguém tem condições de pagar isso numa atividade de alto risco que é a agricultura. Tanto tudo incerto e nada garante o cenário aqui para a próxima safra, a não ser um grande ponto de interrogação até agora, tá aí. Aí, obrigado, Sumar, pelas informações. E a gente segue acompanhando os destaques do Noticiário Geral, porque você volta amanhã ao vivo aqui com a gente. Bom dia, ótima semana que está só começando, tá? Combinado, Tavinho. Boa tarde para você, toda a equipe aí. Boa semana para todo mundo.